aquele ICMS e aquele IPI mais gravosos sobre produtos considerados nocivos. É verdade, a seletividade está atrelada à questão da nocividade. Como seria? Quanto maior a nocividade do bem, maiores serão as alíquotas do imposto considerado seletivo. Então, há uma razão direta com relação à nocividade, à semelhança da razão direta com relação à superfluidade do bem. Por outro lado, há uma razão inversa com relação à essencialidade do bem. Memorize, a técnica da seletividade serve como mecanismo inibitório da regressividade do nosso sistema. Tudo para quê? Tudo para se buscar um tratamento isonômico para pessoas consideradas iguais e um tratamento desigual para pessoas desiguais. Por quê? Porque se entende que aquela pessoa que adquire um produto considerado supérfluo terá um potencial contributivo maior e, nessa medida, deverá pagar mais um imposto seletivo. Esta é a técnica da seletividade. Agora nós iremos para o último bloco do nosso programa, denominado o X da questão. Responderemos a 2 testes de concurso. Vamos então a esta última parte. Vamos agora à última parte do nosso programa, denominada o X da questão. Vou responder a 2 testes de concurso público. Ambos foram solicitados na prova da OAB, realizada pelo CESP, este centro de seleção vinculado à Universidade de Brasília, que realiza as provas da OAB. Eu vou ler o primeiro teste todo e depois voltarei às alternativas, julgando-as uma a uma. Vamos à leitura do primeiro teste. O chamado princípio da capacidade contributiva, previsto na Constituição Federal, estabelece que, letra A, somente a pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil pode revestir-se da condição de contribuinte. Letra B, os tributos só podem ser cobrados sobre fatos lícitos, pois os fatos ilícitos não revelam a capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária. Letra C, todos os brasileiros maiores de 18 anos devem apresentar declaração de imposto de renda. Letra D, sempre que possível, os impostos serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte. Vamos agora à releitura detida das alternativas e julgarei uma a uma. Letra A. Somente a pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil pode revestir-se da condição de contribuinte. Esta alternativa está errada. Na verdade, como vocês notaram, a capacidade tributária independe da capacidade civil das pessoas. Isso consta do artigo 126, inciso 1º do CTN. Portanto, a letra A não pode ser considerada como válida. Vamos à letra B. Os tributos só podem ser cobrados sobre fatos lícitos, pois os fatos ilícitos não revelam a capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária. Esta alternativa está errada. Os tributos deverão ser exigidos quando houver o fato gerador. Se o fato gerador decorrer de uma atividade ilícita, a ilicitude não contaminará o fato gerador, que é sempre considerado lícito. Exemplo, o auferimento de renda. Se este auferimento se deu em virtude de uma prática contravencional, do lenocínio
ou do jogo do bicho, tudo isso é irrelevante. Para nós vale apenas o auferimento de renda, que é lícito. Portanto, o imposto é devido. Vamos agora à letra C. Todos os brasileiros maiores de 18 anos devem apresentar declaração de imposto de renda. Esta alternativa está errada. A obrigatoriedade quanto à entrega da declaração de imposto de renda não diz com o princípio da capacidade contributiva que está sendo explorado nesta questão. Aqueles que são obrigados a entregar a declaração são os que preenchem as condições exigidas pelos atos normativos, pelas normas editadas e que tem a administração feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Caso você tenha alguma dúvida, basta consultar o sítio da Receita Federal do Brasil e lá verificar quais são as pessoas obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda, que não passa pela questão etária, pela questão da idade. Portanto, esta alternativa não pode ser considerada válida. E ficamos então com a última letra, a letra D, que certamente indicará qual é a alternativa correta. Vamos à letra D. Sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Esta alternativa está correta. A letra D reproduziu o texto do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Ali nós temos o princípio da capacidade contributiva, cujo teor é o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica de cada um. Nesta medida, houve total harmonia entre a letra D e o enunciado do teste. Portanto, ficamos com a letra D. Vamos agora ao segundo e último teste. Consoante o princípio da igualdade tributária, é vedado conferir tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente. No texto constitucional, são enumerados critérios em razão dos quais é proibida a distinção de tratamento tributário. Entre esses critérios, não estão incluídos: letra A, direitos decorrentes de diferentes ocupações profissionais; letra B, direitos decorrentes da ocupação de diferentes funções públicas; letra C, rendimentos decorrentes de diferentes ocupações profissionais; e letra D, rendimentos decorrentes de diferentes nacionalidades. Este teste requereu a cópia do inciso 2º do artigo 150 da Constituição Federal, que hospeda o princípio da isonomia tributária, sobretudo em sua parte final. Como vocês puderam notar, há um jogo de palavras no enunciado. Devemos prestar muita atenção a ele, razão pela qual vamos relê-lo para perceber o que exatamente o teste quer. Vamos à releitura. Consoante o princípio da igualdade tributária, é vedado conferir tratamento desigual a contribuintes que se encontram em situação equivalente. No texto constitucional, são enumerados critérios em razão dos quais é proibida a distinção de tratamento tributário. Notem, critérios em razão dos quais é proibida a distinção de tratamento tributário. Entre esses critérios não estão incluídos. Olhando para mim, nós vamos buscar então a análise das alternativas e vamos confrontá-las com este cenário. Qual? Se o critério, de fato, proíbe a distinção de tratamento tributário. Se ele proibir, ele estará
de acordo com o texto constitucional, e nós não marcaremos